Vamos lá, pessoal, eu falei que ia ser difícil. E está sendo. Eu parei no tempo. Ele fez ela perder o tempo dela. Mas ele pediu para Deus uma esposa. E ele pediu para Deus a verdade. Ele brincou como ele estava brincando nos outros lugares. Mas sabe qual é a diferença? É que foi avisado que aqui não brinca. Material de estudo, gente, foi passado para ele. Foi passado. Se ele tivesse pego parte do tempo dele lendo, estudando, ele não teria feito isso. Ele não quis. E ele não teve a decência de terminar com ela. Primeiro que ele não poderia fazer isso. Ele fez uma aliança. Ele humilhou o que Deus criou. E Deus criou a parte feminina, o aspecto feminino, e acabou. Quando ela estava passando por esse problema, o que ele teria que ter dado para ela? Que ela estava pedindo socorro, ela tinha que pedir para ele, não era para Deus. Para ele. Ele tinha que ter se levantado e socorrido ela. Socorrido. A função era dele. Não era do Criador, era dele. Ele é o homem na relação. Ela é a mulher. A parte mais frágil, fraca, de verdade é. Também é forte, mas é diferente da força do homem. Ele desprezou. Vocês entenderam? Ele desprezou. Quer dizer que ele tem problema com o que Deus criou. Com o aspecto feminino, que também está dentro dele. Ele não respeita o corpo dele, que Deus também criou. E não é dele, é do Criador. Ele vai ter que indenizar. Ele vai ter que pegar o número da conta dela, que eu duvido que ele vai ter coragem de olhar para a cara dela. Eu duvido. Ele não é homem para isso. Ele não é. Isso não é papel de homem. Ele vai ter que pegar a conta dela e depositar. Ele vai ter que indenizar. Ele roubou o tempo dela. Mas, Dri, por que o Criador permitiu isso? Porque era a última reencarnação dele. A última. Era algo que ele tinha que ter resolvido nessa reencarnação. Ele sabia disso. Tudo isso foi conversado. Porque ele sempre, em todas as vidas, buscou o conhecimento da verdade. E a verdade sempre esteve com ela. Foi dado mais uma chance nessa vida aqui dele ter a verdade. E mesmo assim, ele desprezou o conhecimento da verdade. Vocês não imaginam quantas pessoas querem esse conhecimento que ele queria. Muitas em outro país. Porque o Brasil não é assim. O Brasil é outra coisa. Ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu tudo. Ele já não tinha nada. Agora ele vai perder saúde, beleza. O dinheiro ele vai ter que fazer. E se ele não fizer? Se ele não fizer, o dono da moça com quem ele se deitou
que ela é filha de uma demônia, vai matá-lo. Aonde ele vai parar? No inferno, Adriana? Não. Ele vai para um outro lugar, essa alma. O corpo cai, a alma está viva. O corpo dele também vai sofrer na sepultura. Vocês nem imaginam o que é isso, gente. Vocês não fazem ideia do que é isso. Adriana, isso é pesado. Isso aqui é para quem é espiritual. Isso aqui não é para você que não gosta desse assunto, não. É muito pesado, mas isso é real. Isso é real. Isso existe. A alma dele vai ser levada para um outro lugar. Aonde estão aprisionados anjos. Eu vou falar a respeito disso. Tem anjos que estão aprisionados. Por quê? Porque não guardaram leis divinas. Ele é uma alma criada por Deus? Ele é. Só que ele despreza. Ele desprezou. Ele pisou. Ele jogou fora uma oportunidade. Do que, Dri? De alcançar um mundo vindouro. O que ainda está por vir. O que vai acontecer? Lembra, são 20 anos de misericórdia. Isso vai acontecer se ele não indenizá-la. Ele é arrogante. Se ele conseguir se arrepender de verdade, de coração, mas de coração mesmo, mas de coração, mesmo assim ele vai ter que indenizar. Ele indenizando, se arrependendo, o órgão sexual dele nunca mais vai levantar. Ele não vai fazer mais sexo com ninguém. Nunca mais. Vocês vão entender por que tem um monte de homem com problema. Vocês vão entender. Vocês vão começar a ter percepção das coisas e vão, ficar quietinho. Não pode nem falar. É bem assim. Ele não vai mais fazer sexo com ninguém. Ele vai ficar um homem de aparência feia. Ninguém mais vai desejar. Mas nem as demônias. Vai ficar careca, manco. Ele vai ter um problema nos olhos. Porque ele usa os olhos também para o mal. É os 5 sentidos, gente. O que é afetado? Os 5 sentidos. Ele tem problema já de garganta. Ele tem problema de estômago. Ele vai começar a vomitar mais.